acompanhando as discussões que a gente vem promovendo aqui no grupo de estudos, eu estava pensando em retomarmos nosso debate sobre metafísica, por mais elementar e simples que pareça ter essa discussão, eu ainda tenho para mim que a metafísica ela precisa ainda ser retomada para tentar inserir a metafísica depois nas demais questões que nós tratamos aí, que tem a ver então com as instituições culturais e particularmente tem a ver com a questão do desenvolvimento da racionalidade envolvendo o indivíduo voltado para si, voltado para o universo onde ele está inserido. Porque eu tenho acompanhado, inclusive, alguns debates que estão sendo travados aí no âmbito acadêmico, formalmente acadêmico, entre os grupos de filosofia, e eu vejo que há uma preocupação muito grande de todos os filósofos acadêmicos em tratar das ideias de alguns autores da filosofia. No entanto, a mim, pelo menos parece, quando eu acompanho, tento entender os debates que estão sendo travados, que eles tentam explicar o pensamento do outro enquanto eles ainda não conseguem explicar os próprios pensamentos. Ou seja, é alguém tentando falar de alguém sem conseguir falar de si mesmo. E eu acho que a grande tarefa da filosofia não é nos habilitar a tratar dos outros, mas entendermos a nós mesmos, né? Eu acho que aquela velha máxima, né, conhece-te a ti mesmo, ela é o ponto de partida da filosofia. Então, a metafísica, se a filosofia tem um objeto, que é tratar do homem, o seu universo e a constituição da sua racionalidade, a metafísica, ela é um instrumento pelo qual o homem faz uso para tratar a respeito disso. Então, nada pode ter início sem partirmos dessa ideia de metafísica. E, aparentemente, quando nós falamos de metafísica, o que eu tenho notado nos diálogos que tenho estabelecido com outras pessoas é que a metafísica é tratado como algo sobrenatural, como algo que estaria fora do universo da existência humana. Esse é o primeiro equívoco. Porque a metafísica ela é o resultado de um conjunto de fenômenos físicos, químicos e psicológicos que permitem a existência da metafísica. Por quê? Porque se nós vamos tratar então do ambiente de racionalidade, nós temos que partir da ideia de que esse ambiente, num determinado momento, se volta para o universo fenomênico, no qual o homem, inclusive, é um fenômeno. E depois, num outro momento, imediatamente depois disso, esse sistema se constitui de modo a permitir que ele também possa se voltar a si mesmo. Então, a metafísica é um processo químico, físico, do sistema de inteligência que se dá dentro do indivíduo, no organismo do indivíduo. Então, quando nós falamos de metafísica, nós estamos falando dos processos que se dão no âmbito do organismo humano e que permite então a constituição de um ambiente de inteligência. Esse ambiente de inteligência, então, é o ambiente metafísico. Portanto, não é sobrenatural, é o homem e as suas estruturas que permitem a constituição de uma racionalidade. Então, nesse sentido, eu penso que a gente pode tentar retomar esse debate sobre metafísica para tentar estabelecer, então, como esses processos ocorrem. O objetivo do texto que eu distribuí para o grupo de estudos esta semana foi tentar encontrar, então, novamente esse percurso, desde o primeiro momento dessas reflexões, até chegarmos, então, à discussão sobre linguagem, sobre comunicação, que é o momento da constituição de um sistema racional cultural. Mas o que antecede esse sistema racional cultural
é um sistema racional orgânico. E, portanto, examinar esse sistema racional orgânico é uma tarefa importante e, para poder fazer isso, é fundamental distinguir nesse sistema, então, o âmbito da metafísica. Metafísica, então, são esses processos. O que nós poderíamos, então, tomar como uma referência minimamente segura para partir desse exame? Primeiro, da constatação de que vida é inteligência. Não há vida sem inteligência. A ameba é um organismo inteligente. É rudimentar o sistema de inteligência, mas é um sistema de inteligência. Então, entre a ameba e o ser humano, há um ponto em comum: a existência de um sistema de inteligência. Como esse sistema vai ser desenvolvido depois entre os demais seres da natureza, bom, aí sim vai nos permitir fazer esse percurso e chegarmos até nós para tratarmos então desse primeiro ponto, que é a questão da metafísica. Por que essa constatação de que vida e inteligência são quando tratamos de vida e inteligência, tratamos basicamente da mesma coisa? Porque nós vamos perceber então que nesses sistemas há sistemas de inteligência que são sistemas naturais. Por exemplo, o sistema natural da ameba permite que ela vá apenas até o processo de fagocitose, né? De autorreprodução por diferentes processos, mas ela consegue fazer isso. É rudimentar, mas ela consegue, e ela então se reproduz e continua perpetuando-se enquanto um ser que existe no âmbito da natureza. Os processos que permitem a constituição do sistema de inteligência racional humano são muito mais sofisticados, mas também decorrem de um sistema natural. Então nós precisamos nos voltar para esse sistema natural de inteligência para verificar se é possível entender minimamente como isso ocorre. E quando isso ocorre, então, um outro momento do exame, nesse texto que eu passei para vocês, é tentar explicar então quais são os processos que se dão no âmbito desse sistema natural. Não estamos falando de cultura, não estamos falando de racionalidade, não estamos falando daquilo que nós imaginamos que poderia e deveria ser, mas estamos tentando entender aquilo que é. Então, eu reuni nesse texto, que ficou com 11 páginas, eu reuni outros textos que, colocado um depois do outro, dariam praticamente 40 páginas. Então, eu tirei 2/3 do texto para deixar nesse texto unicamente aquilo que eu considero essencial para essa discussão. Então, verificado que a vida e inteligência são exames de um mesmo âmbito de um sistema orgânico, nós chegamos então ao momento de examinarmos esse sistema de inteligência dos seres humanos. Então, o que nós precisamos constatar aí? Primeiro, que esse ser humano é parte de um universo, que é a totalidade. Esse universo, nós não temos como ir além da constatação de que ele é matéria, mutação e movimento. Qualquer indivíduo que se voltar para o exame do universo não terá como discordar de todos nós de que o universo é matéria, mutação e movimento. Bom, se o universo é matéria, mutação e movimento e é o todo, o indivíduo, o homem, é uma parte desse todo que tem um sistema natural de inteligência. De que forma esse sistema funciona, então? Bom, para a racionalidade humana, a primeira constatação que nós podemos tomar para seguir adiante nesse exame é um sistema de inteligência orientado por sensações. Ele é orientado por sensações porque o universo, nesses processos de matéria, mutação e movimento, ele se imprime nesse organismo, nesse sistema de inteligência, por meio das sensações. Então, o sistema de inteligência sente e a totalidade se move. Aliás, o próprio sistema se transforma e também está em permanente mutação, é matéria também em mutação e movimento. Só que é uma parcela que destaca por ser dotada de um sistema natural de inteligência. Estas impressões, então, elas se comunicam com este organismo por meio dos sentidos.
Este organismo é dotado de um sistema analítico. Esse sistema analítico, então, que é o sistema de inteligência natural, se volta para essas impressões. Lê essas impressões por meio de processos químicos. E ao ler essas impressões por meio de processos químicos, ela se transforma em sínteses de inteligência. Ela, ao se transformar em sínteses de inteligência, então ela produz algo que nós podemos denominar de memórias. Então, este sistema de inteligência natural passa a se dotar de um sistema de memórias que resultam das impressões e que o sistema analítico faz uso para produzir sínteses. Então, quando nós falamos a filosofia de escola clássica, analítica, trata esse tema de forma diferente. Quero deixar bem claro, porque esse é um problema. Eu não encontrei um outro modo de tratar que não fosse esse, para não inventar absolutamente nada de novo, além daquilo que nós já temos no âmbito dos acúmulos de informações que Kant nos trouxe, que Descartes nos trouxe, tantos outros filósofos importantes nos deixaram aí das suas reflexões e seus estudos. Mas eu penso que a filosofia de escola, a filosofia analítica, especialmente para cumprir com seus compromissos com as instituições que as mantinham à época, elas acabaram usando então esses processos analíticos para levar ele para o ambiente transcendente. E aí, junto com o processo analítico e o transcendente, colocaram um mundo nesse transcendente. E quando usar esse processo analítico, ignorar o mundo da natureza e tratar unicamente desse mundo que foi inventado. Então a analítica transcendental, na verdade, ela não examina o homem e o mundo, mas examina apenas as ideias que o homem produziu a partir desta técnica de trazer para o transcendente as suas preocupações e reflexões, de modo a convencer não apenas os demais filósofos de escola, mas todo o sistema cultural a abandonar o mundo da natureza e seguir unicamente orientado por esse sistema organizado de forma transcendental. Então eu quero deixar claro que eu não trato desse modo. Quando eu falo em analítica, em análise, eu estou falando de um processo que o organismo utiliza para se voltar para as impressões produzidas por esse universo e aí pôr em ordem essas impressões por meio de sínteses de inteligência que vão constituir memórias desse mundo da natureza. E aí sim, se voltar para as memórias é diferente de se voltar para algo que foi produzido unicamente pela cultura, pela palavra e a partir de um ambiente ideal que o ser humano tem condições de produzir a partir de um determinado momento do desenvolvimento do seu sistema de inteligência. Então, nós temos então este sistema de inteligência natural, nós temos então a constatação de que esse sistema se desenvolve a partir das suas relações de inteligência orientado por sentidos do universo fenomênico. Esse universo fenomênico, então, ele se imprime nesse organismo por meio das sensações, os processos analíticos examinam, produzem sínteses, constituem memórias, e na medida em que essas memórias se acumulam, se avolumam, isso é um processo lento, demorado, porque ele é produzido desde o primeiro momento da concepção do indivíduo e continua se desenvolvendo durante toda a sua vida, mas durante um determinado momento de constituição desse sistema, este sistema de memórias passa a voltar-se para si mesma e ela percebe agora que ela consegue tratar do mundo da natureza orientado unicamente por meio destas sínteses de memórias. Ou seja, que o sistema de inteligência não está mais condicionado ou determinado por verificação e dos seus próprios sentidos, mas agora unicamente a partir da síntese das suas memórias. Este sistema de memórias, então, ele se constitui de um modo que nós poderíamos denominar de metafísico. Ele é metafísico porque agora ele não precisa mais tratar diretamente com o universo, mas trata consigo mesmo.
são memórias tratando das próprias memórias. Então, nesse sentido, nós temos que tomar a metafísica. E por que nós precisamos tomar a metafísica? Porque agora esse sistema de inteligência precisa encontrar mecanismos de ordenação de si mesmo. E de que modo ele faz isso? Primeiro, constituir um sistema de relacionamentos. É preciso definir as orientações a respeito de quantidade, direção, espaço e ordem nesse universo. Então, esse sistema de inteligência, quando ele desenvolve esse sistema natural de orientação espacial, de quantidade e ordem, ele desenvolve uma metafísica pura. E por que essa metafísica é pura? Porque todos os indivíduos que se voltarem a fazer isso vão acabar chegando nos mesmos resultados. Nenhum indivíduo, ele até pode inventar noções ou formas diferentes de tratar com esse ambiente, mas as ideias de quantidade, ordem e orientação são absolutamente os mesmos em todos os indivíduos. Então nós vamos perceber que a metafísica tem um âmbito de constituição em que ela é pura e que trata das certezas humanas. Então, é certeza porque todos os seres humanos chegarão aos mesmos resultados quando se voltarem a tratar a respeito desse tema. Então a metafísica já encontra um porto seguro, um ponto de partida do qual ela pode seguir adiante, sem ter receio de incorrer em erros. Pode incorrer em equívocos de racionalidade, mas erros, quando ela voltar para o ponto inicial, ela vai perceber que ela encontra esse caminho, esse percurso que ela fez entre esses momentos de inteligência. Depois disso, então, esta metafísica agora constitui um outro momento de inteligência, que é um momento em que esse sistema, então, vai se voltar para as memórias, e ao se voltar para as memórias, ela vai encontrar na memória um ponto de ligação com as suas sensações, as suas impressões, e também com o fenômeno do mundo da natureza. Então, ela constitui um percurso que vem desde o fenômeno, a impressão, a análise, a síntese e a memória dessa impressão. Em que momento o indivíduo trata a respeito disso? Das suas verdades, com as suas experiências. Foi tudo aquilo que se imprimiu no seu organismo por meio das suas sensações. A menos que ele tenha sonhado e confundido seus sonhos com a realidade, ou que tenha algum problema muito grave de desenvolvimento do seu sistema racional no âmbito orgânico, a menos que ocorra isso, ele vai ter a mais absoluta convicção, né, de que esta memória encontra um percurso lógico que volta ao mundo da natureza, historicamente um dado que ocorreu no desenvolvimento do sistema de inteligência. Então, nós temos aqui uma metafísica empírica. Poderia dizer, então, que essa metafísica empírica também é fundada. Por que ela é fundada? Porque ela constitui, então, as verdades nos indivíduos. E as verdades nos indivíduos são sempre individuais. Não existe nenhuma verdade fora do indivíduo. Isso é um fato que me choca muito na filosofia, quando os filósofos falam em verdades. Aí, quando você percebe que eles estão falando de verdades, tu verifica que tudo para eles é verdade. Basta eles acreditarem em algo que eles passam a tratar no âmbito das suas verdades. Mas eu, para mim, acho que no âmbito da metafísica, a verdade é aquela em que o indivíduo se volta para a sua memória e vai encontrar toda a cadeia de relações até encontrar historicamente no mundo da natureza um fato que produziu uma sensação. Bom, mas essa metafísica também, na medida em que ela se desenvolve, constitui então esse âmbito da metafísica pura ou das certezas. Desenvolve um sistema de inteligência e constitui uma metafísica empírica ou das suas verdades. Esta metafísica agora ela se emancipa do mundo da natureza e ela não precisa mais voltar a essa verificação a todo momento para ter certeza, né, de que aquela cadeia de relações historicamente, espacialmente, cronologicamente se comunicam com um dado do mundo da natureza, mas ela passa a tratar a partir de si mesma. E aí entra nesse terceiro momento do desenvolvimento do sistema da metafísica a linguagem. Ou seja, ao invés do sistema de racionalidade,
ir buscar as experiências, das sensações, das impressões e dos fenômenos da natureza, um dado de racionalidade, ela busca deste acervo e agora passa a fazer uso de uma competência natural do sistema de inteligência dos indivíduos, que é a criatividade, a capacidade de imaginar a partir das suas próprias experiências, impressões e sensações. Então o indivíduo passa a imaginar e passa a constituir, substituindo agora os dados do mundo da natureza, os fenômenos do mundo da natureza, por expressões linguísticas, que no desenvolvimento do sistema cultural ela vai ser dotada então de um conjunto de relações que o sistema de linguagem estabelece, que são vetoriais, ou seja, a expressão linguística então aponta para o mundo da natureza e aponta para uma parte dos sentidos humanos. E ela deixa então, ela acaba substituindo no âmbito da metafísica as impressões, as impressões e as sensações, a síntese e as memórias por si mesma. E aí então a palavra constitui o sistema de inteligência, constitui o mundo do homem, inventa, permite que o homem invente o mundo da sua existência, e a partir daí então os sistemas culturais, que são coletivos, né? Percebam, as certezas são universais, as verdades são individuais, mas as crenças são coletivas. Então nós temos uma metafísica das nossas crenças, onde, por incrível que possa parecer, se insere inclusive as ciências da natureza. O cientista que realiza as experiências e produz um sistema de inteligência a partir das suas próprias experiências, ele constitui um sistema de inteligência a partir de algumas verdades. Mas a partir do momento que o cientista traduz por meio da linguagem aquele conjunto de dados e de informações e insere no âmbito da cultura, as ciências da natureza passam a constituir um sistema de crenças dos indivíduos a respeito do mundo da natureza. E a prova de que as ciências da natureza se inserem na metafísica das nossas crenças é o fato de que ela está permanentemente sendo retificada. Porque o cientista, a partir das suas experiências, havia tomado algumas conclusões e depois de obtidos novos dados do mundo da natureza com outras experiências, precisou retificar. Então nós temos na metafísica das crenças, na metafísica empírica das crenças, nós temos então a ciência, nós temos as ideologias, nós temos especialmente a moralidade humana, e aí então é nesse momento que nós podemos entrar e avançar nas nossas discussões para outros âmbitos que eu tenho certeza que todos nós aqui temos interesse. Mas que, na minha concepção, e pelo que eu tenho acompanhado dos debates que nós travamos aqui no grupo de estudos, nós acabamos encontrando uma grande dificuldade para fazer isso, porque nós acabamos, muitas vezes, não conseguindo colocar nesse momento de debate, que é caótico, e aí no mundo cultural, são diferentes sistemas culturais, diferentes linguagens, diferentes sentidos da linguagem, diferentes relações vetoriais dessa linguagem entre o mundo da natureza e esse mundo metafísico, e, portanto, nós vamos entrar num ambiente caótico. Então, nesse ambiente, pelo menos o que nós precisamos exigir, e eu acho que é essa proposta que eu faço aqui para o grupo de estudos, para nós sairmos dessa discussão inicial, que nós estamos enredados desde a metade do ano passado, nós sairmos dessa discussão, é que a gente faça um acordo aqui entre nós, para que nós tomemos cuidado para distinguir, quando tratarmos de qualquer assunto aqui nos nossos debates, quais as relações que esses nossos debates têm com esses três momentos da inteligência, da metafísica. Metafísica pura, empírica e das crenças. Portanto, a metafísica empírica tratada aqui sim como as experiências humanas. Não vale o empirismo pegado emprestado, porque quando isso ocorre, ele se insere no âmbito das crenças. Então nós temos certezas, verdades e crenças, né, que precisam ser distinguidas nos nossos debates, para que não fiquemos aqui a conversar sozinho, porque quando fazemos isso, nós não conseguimos dialogar. E falamos de mundos diferentes, de ideias diferentes, de sistemas culturais diferentes, e quando discordamos apenas por satisfação e gozo, né? E, na verdade, nós nem sequer discordamos porque não estamos tratando dos mesmos assuntos. Então, desculpem se eu me estendi demais,
eu procurei ser o mais sintético possível, né? Mas em síntese, assim, o esforço que eu tento fazer naquele texto, na reunião daqueles textos, é deixar unicamente distinguido naquelas reflexões, de certa forma, como ordenar um sistema de inteligência natural pautado por sensações para tratar de um universo que é permanente mutação, movimento no espaço e que jamais será o mesmo a todo momento e que vai exigir de todos nós o reconhecimento de que de modo algum o sistema de inteligência vai conseguir substituir esse universo, porque somos apenas uma parte do universo e, portanto, tratamos apenas de uma parcela muito insignificante desse universo para termos a pretensão de tentar dominá-lo. É isso aí, amigos. Obrigado. Podem abrir os microfones, fiquem à vontade agora para nós conversarmos. Lendo teu texto, uma questão que me veio mais ou menos clara, em relação ao mundo, eu poderia dizer que em relação ao mundo, assim como, né, os sentidos nos conectam, ou são, os sentidos são, vamos dizer, a ferramenta que nos conecta com o mundo da natureza. Eu posso dizer que a linguagem é a ferramenta, ou que nos conecta com o mundo cultural. Os sentidos, mundo da natureza, e a linguagem parece que é o instrumento do mundo cultural. Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Toda vez que tratarmos da língua. Desculpe, eu não estou aqui também para. Não tô, né, só para concordar contigo e dizer o seguinte: na minha concepção, a linguagem é o modo pelo qual nós produzimos o nosso mundo, inventamos, Cultural. na verdade, um mundo cultural, e nos inserimos nesse mundo cultural. Enquanto que os sentidos é o instrumento pelo qual nós nos colocamos no mundo, no universo fenomênico, e produzimos o sistema de relações, de inteligência, que nos comunicam com ele. É por isso que as comunidades tradicionais, indígenas, e eu aprendi isso de forma muito clara com meus irmãos em Biá Guarani, é por isso que eles chamam muito a atenção para a necessidade de nos voltarmos para a espiritualidade, porque a espiritualidade, segundo eles, é o modo pelo qual nós dialogamos com a natureza fenomênica, abre canal entre o homem e esse universo, os demais sistemas de inteligência. Então, tanto que Deus para eles é a vida, né? Eles reconhecem na vida a presença de Deus e, portanto, Deus estando presente em todas as vidas, de um modo ou de outro, essas vidas conseguem se comunicar. Portanto, a espiritualidade é o que abre esse canal da comunicação entre as diferentes vidas. Ou seja, para os indígenas, o mundo, esse mundo metafísico, né, não faz sentido. Sim, faz sentido, só que na verdade o mundo cultural não faz sentido a eles. É, o mundo cultural. Cultural, na verdade o mundo cultural é muito restrito. O mundo cultural entra de forma complementar na vida deles. Enquanto para nós é constitutivo da nossa vida, para eles é apenas complementar. O que importa no sistema deles é o desenvolvimento do sistema de espiritualidade. Né? Tanto que eles dão muito valor a isso, que a preocupação central na educação das crianças é porque eles reconhecem nesse sistema de espiritualidade que pode ter os espíritos do bem e os espíritos do mal. Então você precisa tomar cuidado para desenvolver apenas os espíritos do bem. Então você cria canais de comunicação, por exemplo, o Imbiá Guarani, Imbiá significa bom coração, Guarani de bom coração. Então todo o sistema cultural deles é voltado para desenvolver a espiritualidade do bem. Então eles procuram não introduzir a linguagem no início da formação das crianças, para que não haja uma interferência cultural na constituição desses canais de comunicação
entre as crianças e esse universo sensível, né? Então, e na medida, não falam mal, não gritam, não dão ordem para as crianças, eles vão inserindo a criança, conduzindo na medida que desenvolve essa espiritualidade. Quando a espiritualidade está constituída de forma satisfatória, então aí entra de forma complementar o desenvolvimento da linguagem e aí sim dos sistemas culturais, que é a OPAN, é o momento então dos cantos, né, da dança, da confraternização entre todos eles, da integração com a terra, né? Que ela tem então essa complementaridade, mas só num segundo momento, só de forma secundária. Sim, a espiritualidade deles é do mundo da natureza, Deus, enquanto que a nossa espiritualidade vem do mundo da cultura, né? Deus, a espiritualidade deles é focada em Anderu, Deus, é comunicação direta com Deus, porque se Deus é a vida, Deus está em todos os seres vivos, portanto a espiritualidade não está apenas no ser humano, mas também nas plantas, nos animais. Por isso na terra, nos rios, a terra é um organismo vivo. Em algumas Sim. culturas, montanhas são dotadas de vida, né? Esse é o modo de constituir a espiritualidade, é ligar o homem ao universo. Enquanto que nós, a espiritualidade é nos afastar desse mundo para no da cultura, né? Introduz ideia de valor, dinheiro, trabalho, esforço, sacrifício, e aí abandona completamente os canais de comunicação. Roberto Sávio da Rosa, meu grande amigo e filósofo do coração, estávamos com saudades. Eu sei que o motivo era mais do que justo, afinal de contas, morar na terra de Jorge Amado, com águas quentes, praias lindíssimas, né? Querer que alguém durante o verão, no sábado de manhã, venha para uma reunião é um sacrifício absolutamente impossível de ser exigido, mas bem-vindo novamente entre nós. Agradeço, agradeço. Bom revê-los a todos, né? Em fevereiro estava, estão me ouvindo? Sim, Estava sim. na questão das férias, né? Então agora prometo aí acompanhar. Muito interessante, muito interessante. Eu, de fato, quero dizer o seguinte, não gostaria de esterilizar hoje. Eu estou refletindo, rapaz, muito acerca do texto que me enviastes ali. Fiz a primeira leitura, fiz uma segunda com apontamentos, mas não creio. Ó, minhas crenças, hein? Não creio importante nesse momento. Eu só quero um auxílio na questão do percurso, tá? E aí tu pode me esclarecer, porque o modo como eu recebo o texto, a partir daquilo que tu acabaste de explanar, é com os meus filtros, tá entendendo? Com a minha constituição, com as minhas experiências. Então, quando tu se relaciona diretamente com o texto, é diferente do auscultar o autor do próprio texto falando daquilo que ele quis dizer, tá entendendo? São duas coisas, dois caminhos totalmente diversos. E o que me pega, assim, no percurso, até agora, só para eu fechar, daí no próximo sábado, eu também posso, talvez, colocar aqui alguma coisa, é a seguinte, neste conjunto de inteligências, que tu, lá no primeiro parágrafo já diz, da ameba ao humano, né? Tu intencionas com isso expressar um determinado grau de hierarquização de inteligências? Não. É isso? Porque quando eu fiquei assim, mas nós estamos falando de inteligências niveladas ou níveis de inteligência, porque daí eu ficaria com a impressão, fiquei, né? Que sempre nós estamos no topo da cadeia da inteligência, quando no primeiro momento, ao ler o texto inteiro, eu vi niveladas as inteligências. É como se a inteligência fosse a ferramenta necessária para determinado tipo de vida, ou aspecto de vida, tu tá entendendo? Eu não posso exigir, por exemplo, da minha samambaia que tenha o mesmo grau de necessidade que eu tenho, mas ela teria, pelo que eu entendi, se eu estiver falando bobagem, me corrija, ela também teria um grau de inteligência necessário para aquilo que são as suas necessidades ou o seu modo de relacionamento com o todo. É por aí Sim, que eu estou perfeito. chegando? Perfeito. Pronto. Porque o que pega, né, depois de tudo isso, quando tu vai chegar na metafísica, é que me parece que a metafísica pura,
de algum modo, e era a perspectiva que eu projetei, posso estar equivocado, ela, de algum modo, ela adestra o humano. Ou seja, ela não é universaliza, nem iguala, mas é como se ela constituísse o ponto de chegada compreensivo de todos. Consegues me chegar onde eu quero? É como se eu dissesse assim, ó, nem todo mundo desperta para tal situação. Então, quando tu chegar neste ponto de compreensão deste percurso que tu realizastes, por exemplo, hoje nós temos que realizar esse percurso. Cada um de nós tem que realizar o percurso que tu estás propondo. Se nós não conseguirmos realizar o percurso que tu estás propondo, nós tomaremos um telos, uma finalidade, um objetivo, do modo cultural, não do modo experiencial. E quando nós chegarmos, se cada um de nós percorrer este percurso e atingir esse telos proposto no percurso, aí nós teríamos uma adestração do humano, digamos assim, num grau maior que entraria em sintonia com a vida. Mais ou menos esse é o caminho que eu estou seguindo na reflexão. Me bata que se eu estiver equivocado, mas é o percurso que estou traçando. Perfeito, Sávio. Não, o texto que eu escrevi, quando eu falo da ameba e o homem, eu digo que essa comparação, esses dois extremos, servem apenas para demonstrar que todos eles são dotados de um sistema natural de inteligência. Não se está falando ainda de como esses sistemas se desenvolvem, mas eles existem. Então, portanto, na vida há um sistema de inteligência. Há quem especule, e aí agora é especulação, não, obviamente não faz parte, só estou fazendo um registro, da possibilidade de um sistema de inteligência natural nos demais elementos da natureza. Bom, isso não é objeto dos nossos estudos. Então, quando se fala de ameba e o homem fala disso. Então, por que essa colocação é importante nessas nossas discussões? Esse tema, trazer ele desse modo. Se nós reconhecermos que é um sistema de inteligência natural, então nós temos que reconhecer que ele existe também em nós. Se nós reconhecemos que ele existe também em nós, agora a tarefa é tentar explicar como isso ocorre. Então, ao tentar como isso ocorre, nós podemos colocar em ordem, então, esses momentos do sistema, que é este percurso que dá, então, entre o universo e o sistema de inteligência humano. Então, com esse objetivo. Claro que, como esse sistema depois vai ser desenvolvido nos demais indivíduos, tem fatores, né, ambientais, culturais, de diferentes ordens, que nós jamais teremos condições de dizer como todos eles vão ocorrer. Mas aí nós podemos perceber, por exemplo, algumas questões que passam à margem dos debates filosóficos. Por exemplo, não é o objetivo do nosso grupo aqui debater esse assunto, mas é muito interessante observar a existência desse tema. O inconsciente nos indivíduos. O que seria o inconsciente nos indivíduos? Na verdade, o inconsciente nos indivíduos é o conjunto de dados que foram gravados pelo universo fenomênico neste organismo, que faz com que ele se comporte de um determinado modo. Porque se esse sistema de inteligência é natural, ele age também de forma natural num determinado âmbito desse sistema de inteligência. Então, quando o indivíduo tem certos comportamentos que ele não entende, que algumas pessoas até podem qualificar como comportamentos malucos, como nós usamos na nossa linguagem, absolutamente esquizofrênicos às vezes, né? Na verdade, é o sistema de inteligência dando instruções para esse organismo que às vezes entra em conflito com um sistema de inteligência racional cultural. Ou seja, ele foi orientado a se comportar de uma certa forma no ambiente da cultura, mas no ambiente do sistema natural, o universo exige que ele se comporte de outra.
E esse conflito entre a cultura e os sentidos transforma esse indivíduo num indivíduo com problemas. Percebam, então, o quanto é importante perceber a existência desse sistema natural de inteligência. Uma outra questão. Se nós formos observar as diferentes espécies da natureza, nós vamos perceber na natureza que alguns organismos se comportam de forma diferente, sem que tenham recebido instruções do mundo, entre os membros da sua espécie para se comportar daquela forma. Por exemplo, o que leva um pássaro, ao invés de construir ninhos de palha, como todos os pássaros, produzir um ninho de barro? E são absolutamente semelhantes em todos os lugares, em diferentes espaços territoriais. Não há contato nenhum entre eles e, no entanto, todos eles procedem de uma certa forma. É sinal de que esse sistema de inteligência natural, de entendimento, é assim que eu trato no texto, acabou desenvolvendo, constituindo já no organismo um determinado comportamento que remonta à ancestralidade entre essa sua espécie. Então, nós vamos perceber que o conhecimento, que esse conjunto de dados que o organismo acumula na sua existência também é legado. Nós recebemos da nossa ancestralidade um conjunto de informações que já vem, inclusive, dentro desse ambiente de inteligência natural, que nós chamamos de inconsciente, né? Que faz com que a gente proceda de uma certa forma, sem saber por que nós estamos agindo daquele modo. Então, tem tantas questões interessantes que nos ganham destaque e ordem nas nossas discussões, que eu penso assim, que fazer esse esforço, colocar esses temas em ordem nas nossas discussões, nossos debates, é um ganho extraordinário, não apenas para a filosofia, mas para a ciência da natureza. E muitas questões que parecem que não ganham explicação, acabam ganhando explicação em ordem com essa discussão. Eu não estou tentando, e quando eu falo, e o meu texto, pelo menos, eu procuro deixar claro, eu procuro assim, usar muito. Ciência é linguagem. Não existe ciência fora da linguagem. Se alguém imaginar a possibilidade de ciência fora da linguagem, é porque está tratando de um tema diferente. A ciência é linguagem. Então eu procurei, nesse meu texto, usar de forma muito rigorosa a linguagem. Eu não uso uma palavra sem antes pensar demoradamente sobre ela. Eu levei 14 anos para escrever esse texto. Eu não escrevi ele a semana passada, nem o mês passado. 14 anos. O Ambiente Sintético da Ciência, que é o primeiro texto, eu escrevi em 2008. O grupo é de 2006. Então, eu sinceramente, eu quero dizer para os amigos assim, eu tenho tomado essas nossas reuniões do grupo de estudos como uma atividade de lazer, tranquilidade, de tentar assim, efetivamente levar as coisas sem pressa, sem ansiedade, sem fazer coisas que não estejam efetivamente resolvidas. Então, quando vocês lerem meu texto e vocês encontrarem uma determinada palavra, vocês tomem esta cautela de saber que aquela expressão linguística está comunicada com o todo do texto. Tanto que eu procuro não usar palavras como ferramenta, a principal ferramenta da filosofia, porque podem perceber, até pode um descuido fazer com que, eventualmente, a gente herda muito isso das leituras que fazemos, né? E às vezes somos traídos por esse acúmulo de informações, mas eu não uso uma expressão linguística que não esteja comunicada com todo o texto. Por isso que eu tirei 3/4 dele. Até para tirar algumas provocações que eu fiz, que às vezes incomodam algumas pessoas e atrapalham a leitura do texto, né? Eu procurei fazer um texto efetivamente. Acho que usei uma única palavra ali no texto que eu até pensei em tirar disso. Não, mas essa eu vou deixar aqui, né? Mas eu fiz com esse objetivo. Então, se os amigos me derem a honra da leitura e principalmente da crítica, estou aberto, assim, podem vir com pedras na mão. Eu não me importo, eu quero ser criticado. Porque eu acho que, e quando faço as críticas aqui nas nossas discussões, né, exatamente com esse propósito. Eu acho que na filosofia não existe a possibilidade de alguém sair incomodado, ofendido, atingido, porque o nosso propósito aqui é construtivo, né? E quando fazemos até brincadeiras, a gente faz sempre com esse propósito de seguir adiante.
sabe, te estendi demais. Eu sou, como advogado, é mania de a gente falar demais, né? Mas eu não sei se consegui tratar da questão que levantaste aí, mas eu não, eu concordo plenamente com o que colocaste. Está muito bem postas as questões que você leu no meu texto, pelo menos na minha perspectiva aqui. Professora Renata, tá sem microfone? Abri ele aqui agora. Ah, você não ouviu Eu tive antes? problema com conexão no início, mas retornei. Isso, tu não ouviu no início, eu estava falando, te cumprimentando com muito orgulho, né? Se inseriste no ambiente não consegui acadêmico, ouvir, não. inseriste no ambiente acadêmico. Quero que você se insira para ajudar a constituir um sistema educacional que torne os indivíduos autônomos. Eu tenho certeza disso. Parabéns aí, com muita alegria que a notícia chega para todos nós aí. Obrigada. Sabe, eu só ia chamar quase a Renata de pastora, né? Porque depois da minha tese, né, cheguei à conclusão de que, na verdade, a educação é uma outra religião, né? Atividade pastoril. Não passa de uma religião, né? De uma religião de um grupo, né? É que tratam como os rebanhos, né? Tanto já vem da tradição, os alunos, os meus. E hoje está muito mais próprio, né? Sim. Que povo aí que sai das faculdades enlouquecidos para ganhar dinheiro, né? E não mais ingressam com a finalidade de desenvolver o sistema de inteligência. Mas eu tenho uma sugestão, Paulo. Eu sugeriria uma correção, né? Não sei se... Aceito. Porque você... No item ali, o título, né, de um subitem é razão animal e razão humana, né? Eu acho que você deveria, pela teoria, né, deveria ser inteligência animal e razão humana. Não seria melhor? Porque o animal não tem razão, o animal tem inteligência, né? Olha, tenho minhas dúvidas. Mas acho que tem razão, eu concordo, eu vou substituir. Pela teoria, né? Pela teoria que você desenvolve, acho que ficaria melhor. É que o indivíduo tem uma razão animal. É uma racionalidade voltada para o espírito, né? Sim. Se você tratar todos, humano... essa razão animal, ela se volta para a espiritualidade. Então, é uma razão animal. A razão cultural, então, é depois a que se volta para a linguagem. Então, é um outro tipo de razão, mas é razão. Mas não cabe aos demais animais, talvez. Pelo menos os animais. Acho que os animais têm inteligência, né? Como a natureza, né? São natureza. Não, mas eu vou dar uma olhada. Tu tens razão aí nessa questão, talvez. É um texto... Eu tenho muita dificuldade de ler esse meu texto, porque quando eu leio ele, eu não sei se eu estou lendo aquilo que eu estou escrevendo, ou aquilo que eu já escrevi, ou aquilo que eu tirei do texto. Então eu tenho agora uma prática, porque como eu conheço ele bem, eu na verdade penso o texto e depois eu volto e reescrevo ele, porque se eu ler eu não consigo fazer mais nada. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas é que na verdade eu li tantas vezes ele, algumas passagens do texto eu sei de cor, mas muitas que eu sei de cor eu tirei do texto. E aí então eu não sei mais, quando eu chego na metade do texto, se faz parte apenas das minhas memórias antigas ou das recentes, né? Então eu tenho uma dificuldade. Então, se vocês tiverem alguma crítica sobre repetição, por favor, me alertem que eu tenho procurado fazer essa revisão e já desisti, não faço mais. Entenda. Porque tem algumas pessoas. Agora, esses dias, um amigo me fez uma crítica, Paulo. Ele disse, mas tudo bem, você está pensando sobre esses temas, essas ideias não são tuas, apenas tuas. Afinal de contas, a história da filosofia, né,
Então você, no mínimo, deveria citar alguém que já tratou desse tema. O problema que eu encontro aí para fazer isso é que quando eu tento fazer isso, a pessoa tratou, mas tratou de forma diferente. Ou tratou apenas uma pequena parcela dessas ideias. E aí, estabelecer esse diálogo vai acabar consumindo, chamando a atenção para temas que eu quero deixar de lado no debate, porque elas já atrapalharam suficientemente a filosofia, né? Então, se eu trouxer de novo, vou novamente repristinar algo que precisa ser superado. Por exemplo, tem alguma... Eu nunca neguei isso, né? O ponto de partida desse meu texto é o trabalho feito por René Descartes. Se alguém me perguntar qual é a reflexão que você usa como ponto de partida, é a reflexão que Descartes faz a respeito da dúvida. E, na verdade, é apenas a prova, né? Ele diz que se ele consegue duvidar, né? E se os pensamentos que ele tem podem ser resultado das experiências ou de sonhos, e se ele pode duvidar de tudo isso, então o fato dele poder duvidar é a prova de que pelo menos algo ele pode assumir como definitivo nele. Ele pensa. Portanto, se nós pensamos, então agora cabe-nos tentar entender como isso ocorre. E a minha tarefa, então, agora é explicar como isso ocorre. Eu parto desse reconhecimento. Se eu negar a capacidade de pensar, esses dias conversando com um amigo, ele me veio com uma... Ele, não, Paulo, eu não discuto contigo. Esse assunto para mim está resolvido. Como assim está resolvido? Não, eu posso ser apenas produto de um cérebro colocado numa cuba de vidro que está levado a pensar sobre uma existência que não existe, que está apenas no âmbito desse sistema, dessa cuba e desse cérebro. Bom, se tu colocar esse argumento, então nós realmente não temos como discutir, né? Agora, mesmo assim, esse cérebro teria que dar explicações como foi possível ele pensar a respeito dele dentro dessas condições que foram imaginadas, né? Então, mesmo o cérebro numa cuba de vidro pensa. Eu acho que mesmo esse argumento não serve para refutar a conclusão que Descartes tomou. Então, ela é definitiva, é uma certeza no âmbito, então, desse sistema. Agora, compete, por isso que eu introduzo, que não foi introduzido por Descartes, então, nessa reflexão, as relações, então, desse sistema com um sistema de sensações. O sistema de inteligência se relaciona com um sistema de sensações. Este sistema de sensações se relaciona com um sistema de fenômenos que lhe são externos. Então, o sistema de fenômenos que são externos, o sistema de sensações que são internos, que produz um âmbito que é metafísico, que é de ideias, de pensamentos. Portanto, agora é possível, então, estabelecer uma cronologia de acontecimentos entre um e outro. Então, a capacidade de pensar não é sobrenatural. Ela é resultado de um processo químico que permite que isso ocorra. Tanto que se você fizer certas incisões no cérebro humano, você retira certas memórias desse indivíduo. Se você incidir em certas partes do cérebro, você retira certas competências. A competência visual, a competência auditiva, olfativa, gustativa, tátil. E, aliás, uma outra questão que eu quero trazer para o grupo de estudos, e não trouxe porque a dificuldade para esse debate é imensa, é aquela descoberta que eu fiz e que estou cada dia mais convencido de que eu estou no caminho certo para fazer outras investigações, é que nós, na verdade, sob o ponto de vista exógeno, nós só temos dois sentidos humanos, que é o tátil e o visual. Se nós formos observar o que é, no sentido auditivo, o que é o sentido auditivo? É uma especialização tátil de uma parcela do organismo que consegue receber vibrações, né, do ar, do oxigênio, num determinado mecanismo do ouvido. Então é uma sensação tátil. Quando eu coloco um alimento na boca e sinto o gosto, é uma especialização tátil que permite interpretar a matéria que está presente nas minhas papilas a partir então de uma capacidade, de uma competência sensorial. Quando eu percebo algum cheiro, olfato algum cheiro, na verdade são pequenas partículas da natureza que se comunicam com o ambiente tátil do meu nariz. Então vocês percebam
que o tato, na verdade, é uma totalidade, que é o único sentido humano que se comunica com a matéria do universo. Enquanto que a visão é completamente diferente o sistema dela. A visão, na verdade, é apenas uma leitura de diferentes comprimentos de ondas de luz que permitem, então, que essas leituras de diferentes comprimentos de ondas de luz permita-nos, o sistema de inteligência produza, então, um sistema de formas racionais do universo. Então, você consegue distinguir cores, você consegue estabelecer relações de profundidade, de tonalidade, e, portanto, consegue constituir um sistema visual, óptico-visual do universo. Tanto que o Lucas, o meu filho, que está se formando em engenharia, eu tenho cobrado muito, e ele é muito dedicado, e eu percebo que ele tenta me ajudar a resolver esse problema. Para levar essa minha reflexão adiante, eu preciso encontrar agora uma explicação dos físicos, e realmente a física não conseguiu explicar ainda, se as ondas de luz são matéria ou são apenas ondas. E aí os físicos dizem que a luz se comporta num determinado momento como matéria e num determinado momento como onda. Porque se ela for apenas onda, então nós estamos recebendo mensagens do universo por meio de impressões visuais. E aí inverte aquela lógica bíblica, né? Tanto que eu passei, depois que eu descobri isso, eu sempre digo o seguinte: jamais acreditem naquilo que vocês veem. E a internet hoje está demonstrando plenamente isso. Jamais acredite. As únicas questões desse universo que a gente pode realmente acreditar é que nós apalpamos, ouvimos, cheiramos e degustamos. Os demais são apenas relações de forma. São mensagens do universo. E se é possível ler essas mensagens de uma outra forma, eu acho que as explicações estão com as árvores. Porque há todo um processo de constituição rudimentar da vida que as árvores produzem e que comunicam a terra com o sol, né? Que é a fotossíntese. A fotossíntese, na verdade, é uma programação por meio de ondas de luz que transforma, então, a matéria pura em organismos. Então, eu, sinceramente, assim, ó, é uma viagem, óbvio, desculpem até eu estar trazendo, mas é só para mostrar para vocês aonde eu ando metido nas minhas reflexões nesses últimos dias, depois que descobri, então, que podemos dividir os sentidos humanos em apenas dois, sentido tátil e visual.